Bom, galera, só explicar um pouquinho como é que vai ser a dinâmica dessa apresentação. Eu tenho os slides, não são muitos slides, até porque a ideia da apresentação aqui é mais um bate-papo, falar um pouquinho das mudanças que aconteceram na última semana, do que esperar, né, da, enfim, do desenvolvimento de carreiras, do que o mercado está esperando. Vai ser um bate-papo sobre isso. E logo após eu terminar a apresentação, a gente abre para o chat, para a gente poder tirar as dúvidas e enfim, para poder construir juntos aí essa ideia. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Bom, tá todo mundo, tá aparecendo já a apresentação para vocês. Beleza? Eu acho que tá todo mundo conseguindo ver aí a tela com a apresentação, né? Vou colocar aqui, ó. Bom, a gente falar um pouquinho sobre a trilha de certificações da Cisco, né? E o que mudou nessa última semana em relação ao entendimento da Cisco sobre o mercado e carreiras, né? Entender um pouquinho esses movimentos que estão acontecendo, né? E agora estão se refletindo nas trilhas de certificações, né? Bom, antes de começar, só quero me apresentar. Meu nome é Ivan Kleber, né, como vocês já devem saber. Eu atuo há mais de 10 anos com infraestrutura de rede, serviços, né, manutenção e manutenção de infraestrutura de data center, vamos dizer assim. Então, trabalho hoje coordenando uma equipe com um pouco mais de 15 pessoas e a gente é responsável pela entrega, né, de serviços de infraestrutura e serviços de infraestrutura para mais de 13 mil funcionários, né? Então, é uma empresa pública que tem abrangência no país todo, né? E de grande relevância aí para a população. Além disso, também sou professor, né? Atualmente atuo como professor universitário, né, em cursos de pós-graduação. Também ministrei e ministro, né, treinamentos para certificação, CCNA, CCNP, e também, eventualmente, ministro algumas palestras. Tá? Já sou professor desde 2012, né? E já tive a oportunidade de dar aulas aí para acho que mais de 1.000 alunos aí. Bom, certificações, eu tenho algumas certificações da Cisco, o CCNA, o CCNP, o CCNA Security, o CCDA, o CCDP, que são as certificações voltadas para design, o CCAI, que é uma certificação específica para habilitar a pessoa a dar aula dentro do Net Academy, né? Então, para o professor dar aula pelo Net Academy para turmas de CCNA e CCNP, CCNA Security e diversos outros cursos que estão disponíveis no Net Academy, ele precisa ter essa certificação. Também possui uma outra certificação que se chama ITQ, né, que ela qualifica a formação de instrutores, né? Então, além de formar alunos, eu também estou habilitado a formar instrutores CCNA e CCNP. E
certificação ITIL, enfim, e tem algumas outras certificações que a gente faz pelo meio do caminho, né, que acaba, enfim, caducando o produto ou a tecnologia e aí não compensa a gente listar mais, tá? Então, esse é o Van Kleber. O que a gente vai falar hoje, né? Como é que vai ser a nossa agenda? A gente vai trazer ao contexto aí o assunto, né? Vamos dar um contexto a esse assunto, vamos falar sobre as verticais de certificações da Cisco, vamos falar sobre os treinamentos, tá? Algumas tendências que, na verdade, já viraram realidade, né? E falar sobre carreira. Bom, o que é a Cisco? Todo mundo fala sobre Cisco, mesmo que a pessoa não trabalhe com a área de tecnologia, em algum momento ela se deparou com equipamentos da Cisco, com tecnologias da Cisco ou com soluções que a Cisco oferece para o mercado, né? Então, assim, antes de só falar de uma maneira mais abrangente do que a Cisco, nada melhor do que a gente apresentar isso através de números, estatísticas e de avaliação de terceiros, né? Porque uma coisa é você dizer o que você é, né? E outra coisa é o que os outros percebem de você, né? Então, aí, por exemplo, a gente tem um gráfico do IDC que ele mostra, né, a Cisco. Esse gráfico, ele mede aqui as empresas pela sua estratégia, pelas suas capacidades, né? E aqui a liderança. Então, como é que funciona isso? Então, quanto mais longe aqui, ó, desse eixo, né? Então, quanto mais longe para cá e quanto mais longe para cá, né? Maior é a estratégia que a empresa possui, maior é a capacidade que a empresa possui, e quanto mais distante nesse eixo aqui, ó, né? Na diagonal, representa a liderança da empresa, tá? Então, a gente vê aqui a Cisco comparado com os outros fabricantes, bem destacado, né, em relação a outros fabricantes, tanto na questão estratégica, quanto na questão de capacidade, né, e refletindo aí todos esses fatores, né, na sua liderança, né. Tem um outro gráfico do IDC, todos eles são de 2018, né, esse representa o segundo quarto de 2018, em que mostra o market share em relação a switches Ethernet, né. Então, a Cisco ela representa 50% de market share em relação às switches Ethernet, né, a revenda, né, a revenda não, a lucro em switches Ethernet. Então, assim, é a empresa que mais vende switches Ethernet. Todas as outras somadas, elas não chegam no quantitativo, né, na quantidade que a Cisco consegue vender. Tá? E vocês sabiam que a Cisco também vende servidores x86? Né? Bom, ver esse gráfico, se eu não me engano, ele também é do IDC. A Cisco representa de venda de servidores, né? Então, o market share de servidores x86, ela representa 33,4% da venda de servidores x86. Né? Ela só fica atrás aí, muito pouco atrás, da HP. Né? Então, como essa pesquisa é do ano passado, é provável que esse ano, esse gráfico ele já tenha uma outra forma, né? E aí você vê, por exemplo, diversas outras empresas que representam muito pouco no mercado em relação à venda de servidores, né? Então, assim, é só tentar apresentando esses gráficos para a gente tentar entender o que é essa empresa, né? Porque, assim, o processo de certificação, o estudo, né? Então, assim, você gasta muito tempo estudando, você tem um custo elevado, né? E de alguma forma você precisa quantificar isso e você precisa prever o retorno desse investimento, né? Seja, e
seja ele de dinheiro, seja ele do tempo, né? Então, de alguma forma, a gente precisa prever o retorno, né, desse investimento. Então, assim, olhando essas informações, a gente consegue perceber que a Cisco é uma empresa consolidada, é uma empresa que está inserida em diversos segmentos, então ela possui solução para diversos segmentos diferentes, tá? Então, uma coisa que eu costumo destacar para os meus alunos é o seguinte: tem empresas que vendem produtos, né? A Cisco, ela vende produto também, mas ela também vende soluções, tá? Então, quando você pensa em solução, né, você tem uma linha de produtos que se integram, você tem uma integração, você consegue entregar aquilo, tá? E fim a fim, tá? Seja o equipamento, seja software. Então, você consegue entregar uma solução que seja fim a fim. Você não precisa ficar fazendo remenda, você não precisa ficar fazendo Frankenstein, tá? Então, a Cisco, ela consegue fazer isso. Esse é um grande diferencial dela em relação à maioria dos concorrentes. Então, assim, poucos concorrentes conseguem entregar solução fim a fim. Na maioria dos casos, os concorrentes, eles precisam compor a solução, né, com outros fabricantes ou com outras ferramentas de terceiro, para poder entregar a mesma coisa que a Cisco consegue entregar com os próprios produtos. Beleza? Bom, e a Cisco possui soluções para, como eu estava comentando, né? Ela possui soluções específicas para negócios específicos, né? Então, tem até um link aqui, ó, que a gente pode. Então, aqui, ó, a gente consegue ver uma apresentação breve, né? Por exemplo, a gente consegue ver as soluções da Cisco, essa é a página de soluções. A gente consegue ver soluções por assunto, por tipo de empresa, né? Se é uma empresa de pequeno porte, e empresas de médio porte, são provedores de serviço. A gente consegue ver por setor, né? Então, cidades inteligentes, educação, energia, diversos setores, né? Em que ela consegue entregar soluções fim a fim. Então, se você clicar, por exemplo, aqui em cidades inteligentes, ele vai lá para a página e vai apresentar, né? Ainda dentro de cidades inteligentes, ele ainda subdivide isso, né? Em temas ou grandes temas, né? Então, a gente vai encontrar soluções específicas para atender questão de iluminação pública, soluções específicas para atender meio ambiente, estacionamento e aí por diante, né? Isso a gente encontra em cada um desses setores. Então, ela consegue entregar soluções específicas para cada um desses setores. Tá? Bom, voltando aqui, né, para a nossa apresentação. Então, assim, a gente já viu que a Cisco, ela é uma empresa, enfim, que tem um market share absurdo, ela domina o mercado. Tá? Então, quando a Cisco ela decide entrar para competir em algum segmento, geralmente ela entra para dominar aquele segmento. Ao longo do tempo aí, que eu pude observar, é que a maioria dos assuntos assim que estão em alta, né, enfim, tecnologias novas, serviços novos que surgem, se não é a Cisco que está lançando, se é um concorrente que está lançando, geralmente a Cisco lá segura um pouco, né, deixa todo mundo ir, e aí depois ela vem com uma solução que de fato é uma solução fim a fim, né? E aí os concorrentes eles ficam
meio desposicionados em relação ao que a Cisco está oferecendo, tá? Isso aí a gente já consegue observar na história que isso aconteceu diversas vezes, né? Bom, e aí o que é uma certificação, né? Certificação é um processo no qual uma entidade independente avalia se determinado candidato atende aos requisitos mínimos impostos pelo fabricante. Então, independente do fabricante, e aí eu estou falando de uma maneira geral, se é Cisco, se é HP, se é Dell, se é VMware, tá? Independente disso, tá? Eles vão determinar os requisitos, claro que ele vai desenhar toda a carreira, toda a trilha de certificações para cada carreira e tudo mais. Eles vão desenhar os requisitos, mas quem aplica a prova, quem faz o exame não é o próprio fabricante, né? Então, como é que isso acontece? A gente tem o terceiro, que no caso é a VIL, né, no caso das certificações da Cisco. A Cisco define os requisitos, a VIL aplica a prova, né, e esse resultado é repassado para a Cisco atesta esse resultado. Tanto que a certificação, o certificado, quando chega na sua casa, ele é um certificado emitido pela própria Cisco, né? Mas quem lidou com todo o processo da certificação foi uma entidade terceira, tá? Para deixar o processo mais transparente possível, tá? Então, na hora de você marcar a prova, você vai entrar no site da VIL, você vai escolher qual a prova você quer fazer, você agenda a sua prova, faz a prova, passando, esse resultado é repassado para a Cisco, você vai receber um certificado em casa da Cisco. Bom, onde e como estudar, né? Então, assim, a gente tem diversas fontes disponíveis, né? Hoje em dia é muito mais fácil a gente ter acesso a conteúdos, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar, quando eu fiz o CCNA, a versão do CCNA estava na versão 3.1. Isso já tem um bom tempo, né? Tem 12 anos, mais ou menos. E, assim, era muito difícil você encontrar material, né? Assim, basicamente, você encontrava conteúdo no próprio site da Cisco e em alguns sites de fora, né? Você tinha pouco conteúdo aqui no Brasil, pouco conteúdo em português, né? Hoje em dia a gente tem diversas fontes de informação em português já, né? Então a gente tem diversas iniciativas aí de bons profissionais que mantêm sites, que mantêm blogs, que mantêm fóruns, né? Então hoje é muito mais fácil, está muito mais acessível a informação, né? Mas ao mesmo tempo que está muito mais acessível a informação, a gente cai num outro problema, né? Porque aí todo mundo pode criar conteúdo, todo mundo pode colocar conteúdo, né, na internet, né? E aí a gente se depara com algumas situações, com alguns professores, ou ditos professores, ensinando de maneira equivocada, né, conceitos enfim, e o conteúdo, né? E aí o aluno acaba, né, confiando naquilo e acaba se dando mal na hora de fazer a prova, tá? Então, assim, onde que a gente consegue conteúdo oficial para estudar? Onde que a gente consegue aquele melhor conteúdo, aquela melhor informação, né? Então, primeiramente, a gente tem aí o Network Academy, é uma ferramenta muito boa, né? Então, assim, desde a época que eu fiz o CCNA, já existia o Network Academy. É claro que ele evoluiu muito nesse tempo, né? Então, a plataforma hoje, ela suporta diversos outros cursos, né? Então, a gente tem o CCNA, a gente tem o CCNA Security, tem o CCNP, a gente tem os cursos de programação que estão vendo, a gente tem curso de Linux, né? E tem alguns cursos que são automatriculáveis, né, vamos dizer assim. O próprio aluno, com acesso ao Network Academy, ele consegue listar os cursos, né, e os cursos que não necessitarem de um professor à frente da disciplina, né, o próprio aluno ele pode fazer a sua inscrição, tá? E é só que o Network Academy ele é voltado para cursos de longa duração, né? Então, assim,
A gente tem lá o CCNA, por exemplo, dividido em 4 módulos, e mais ou menos dariam umas 210 horas, 200 horas de duração, né? Então, são bem extensos esses cursos, tá? Bom, a gente também tem os cursos que são oferecidos através de Learning Partner, né? Os cursos oferecidos através de Learning Partner são cursos de curta duração. Isso geralmente acontece em uma semana, né? Então, você, por exemplo, pega o CCNA até então, ele é dividido em 2 partes, né? ICND1 e ICND2. Então, como é que você faria o CCNA através de um Learning Partner? Durante uma semana, ele pegaria o conteúdo desses 2 módulos, né, que representam o ICND1 e o ICND2, e você veria, né, todo o conteúdo desses 2 módulos nessa semana. Tá? Então, são cursos intensivos, cansativos, né, mas são cursos bem proveitosos, porque, assim, você não tem as outras verticais, né? Então, assim, o Network Academy, ele tem o CCNA Route Switching e ele também tem o CCNA Security apenas, né? Já através do Learning Partner, você tem acesso a todos os treinamentos de todas as verticais. Então, se você precisar de um treinamento de data center, se você precisar de um treinamento de wireless, né, você tem acesso através do Learning Partner, ok? Bom, a gente tem aí outras modalidades que é o que a gente está vivendo hoje, né? Então, o acesso à informação está muito fácil, a oferta por cursos está muito fácil. Então, a gente vê uma oferta muito grande aí por cursos online, né? Por mentorias, né? Então, mentoria é um pouco diferente dos cursos online, né? O curso online, geralmente, o que a pessoa faz? Ela grava a aula e disponibiliza isso em alguma plataforma para poder vender, né? Ou faz essas aulas de forma ao vivo, né? Mas aí, para essas aulas ao vivo, mesmo que seja ao vivo, tem lá 20 pessoas, 30 pessoas na sala, né? E ele vai seguir o programa do curso, né? Então, ele vai ter um programa a seguir. Então, assim, se o objetivo é entregar o CCNA, vai desenvolver um programa para entregar o CCNA para essas 20 pessoas, 30, enfim, dependendo do curso, né? Já a mentoria, ela tem um foco um pouco diferente, tá? Então, a mentoria, ela é um auxílio mais direcionado. Então, se, por exemplo, você já fez o CCNA, ou se você estudou sozinho, né, que é outra forma da gente obter o conhecimento, então, para quem tem disciplina, pode estudar sozinho, buscar material sozinho, né? Mas a maioria das pessoas, elas não conseguem desenvolver essa disciplina ou não tem disciplina para poder estudarem sozinhas, tá? Elas necessitam, né, de ter aquela obrigação de ter um horário para assistir a aula e tudo mais. Enfim, cada um é de um jeito, né? Bom, as mentorias, elas têm um foco mais direcionado, né? Então, assim, o ideal do início da mentoria é que seja feita uma avaliação daquele aluno, daquele candidato, né? E identificar os pontos fracos e se trabalhar os pontos fracos, né? Porque, imagina, o cara já sabe bastante Spanning Tree. Para que o cara vai assistir uma aula de novo de Spanning Tree, né? Mas ele sabe muito de Spanning Tree, mas ele não sabe quase nada de OSPF, né? Então, questões simples de OSPF, ele não sabe quase nada, não sabe responder. Então, a mentoria, ela é o correto, né? É saber identificar quais são os pontos fracos daquele aluno, daquele candidato, e trabalhar esses pontos fracos, né, daquele aluno, daquele candidato. Estou falando sobre isso porque tem muita gente também que vende mentoria, vende curso online, vende mentoria, mas aí faz mentoria, coloca 15 pessoas na sala, né? Isso não é mentoria, tá, gente? Então, assim, só fica esperto com isso. E porque isso acontece com muita frequência, tá? E fiquem espertos com isso. Eu ofereço mentorias, mas da forma como eu falei para vocês e que eu acho que é correto. Então, a gente precisa fazer uma avaliação
do aluno e ver quais são os pontos fracos e trabalhar os pontos fracos para que aquele aluno consiga atingir o objetivo dele, que é passar na prova. Beleza? Bom, a gente tem aí sites, né? Então, por exemplo, a gente tem o próprio site da Cisco sobre certificações. Daqui a pouco a gente vai acessar ele para a gente ver algumas coisas. A gente tem o do Learning Network, em que é uma plataforma de ensino da Cisco, tem fórum lá. A Cisco, inclusive, vende cursos no modalidade, né, gravada, né? Então você consegue comprar cursos, aqueles cursos que são, por exemplo, oferecidos dentro através do Learning Partner, né? Você também tem acesso a todos esses cursos já gravados, né? E você consegue comprar acesso por período. Então, quero ficar 1 ano, 6 meses assistindo o curso. Então, você vai ter acesso aos vídeos daquele curso, né? Aí tem um TechWise TV, que é um canal no YouTube, onde é mais voltado para as novidades, tecnologias, né? Tem um blog da Cisco. Em relação a livros, assim, diversas vezes alunos me procuram para perguntar: professor, qual livro eu devo utilizar para estudar para tal prova, né? Eu tenho esse livro aqui de tal pessoa, é bom? Então, assim, a minha recomendação, para que você não se decepcione, né, use os livros oficiais, tá? Sempre faça preferência pelos livros oficiais, tá? E aí a publicadora oficial da Cisco se chama Cisco Press. Então tem o site ciscopress.com, acessa lá, eles entregam no Brasil, inclusive, os livros, tá? São livros de impostos, então você pode comprar livro fora do Brasil, você vai receber aqui, você não vai ser taxado por isso, tá? E existe uma quantidade enorme de conteúdo lá que pode ser adquirido através do site da Cisco Press, tá? A gente também encontra diversos sites e blogs especializados, canal de YouTube, né? Então, como eu tinha falado, a gente tem diversas ferramentas hoje em dia que possibilitam um melhor acesso, um acesso mais fácil à informação, tá? Mas é aquilo, fiquem com cuidado, critiquem sempre o conteúdo que vocês estejam consumindo, tá ok? Porque tem muita gente falando besteira por aí. Bom, a Cisco, até... Eu botei 23 de março, tá, gente? Mas, na verdade, é 23 de fevereiro. Eu digitei errado aqui. Deixa eu só... Eu vou até acertar. Bom, até 23 de fevereiro do ano que vem, as certificações da Cisco estão estruturadas dessa forma, tá? Mas você fala assim, poxa, mas você não ia falar das mudanças? Vou falar, segura aí. Estou falando porque a gente ainda tem um tempo para trabalhar em cima dessa trilha de certificações atuais, tá? Então, a Cisco, ela divide atualmente as suas certificações por nível, né? Então, a gente tem ali o entry level, que seria o técnico, né? Aquela pessoa que está iniciando, né, na área. A gente tem o nível associate, professional, expert e o arquiteto, né? Então, são os 5 níveis de certificação que a Cisco tem estruturado, né, para as suas trilhas de certificação, tá ok? Bom, e quanto custa uma certificação? Essas informações eu peguei do site Bom, a descrição, né, ou a recomendação eu peguei no site da Cisco e os valores eu peguei lá no site da Viu. Eu tinha comentado com vocês que é responsável por fazer as provas, aplicar as provas, tá? Então, você sente, né, que é uma certificação de entrada, ela corresponde à metade do conteúdo do CCNA, ela corresponde ali aos módulos 1 e 2, tá? Segundo a Cisco, é indicado para profissionais
com nenhuma experiência ou até 2 anos de experiência, tá? Ela custa $165. Então, esse valor não deve ser alterado até lá fevereiro, onde vai ter a troca, né? E aí a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Bom, o CCNA já é indicado para profissionais que já estão inseridos no mercado, já estão trabalhando, né? E tem um pouco de experiência, tá? A prova ela custa $325. Tá? O CCENT, como ele compõe o CCNA, você pode concluir o CCNA em 2 provas. Você faz a CCENT e faz uma prova, a segunda prova, e aí você obtém o CCNA. Só que se você fizer em 2 provas o CCNA, você vai ter que pagar $330. Se você fizer uma prova, você paga 325. Tá? A gente tem um nível profissional, que é o nível de CCNP. A Cisco, ela entende aí que são profissionais mais qualificados, né? Profissionais aí por volta de 5 anos de experiência, 3 a 5 anos de experiência. E o custo para fazer o CCNP são $900, são 3 provas, ok? O CCIE são aí para a galera que já está há bastante tempo no mercado, que tem um conhecimento bem mais avançado, e ele custa $2.050. Isso se você fizer no laboratório fixo. Se você fizer no laboratório móvel, né, então, para quem não sabe, a Cisco ela tem os laboratórios fixos. A prova de CCE é dividida em 2, até então é dividida em 2, uma prova teórica, escrita, e uma prova prática de laboratório. E a Cisco mantém em alguns lugares do mundo laboratórios fixos, né? Então, se você fizer nesses laboratórios fixos, você vai pagar $2.050, somando a prova escrita mais a prova lab, tá? Se você fizer no laboratório móvel, e aí a iniciativa que a Cisco tem de levar o laboratório para diversos locais do mundo, né? Para facilitar, porque às vezes o camarada não tem aquela disponibilidade de viajar para outro país para poder fazer a prova em outro país, né? Então a Cisco ela disponibiliza, né, laboratórios de tempos em tempos em determinadas cidades do mundo, né? E você pode agendar sua prova para algum laboratório móvel desse. Se você fizer a prova no laboratório móvel, você paga mais $300, que é o custo do laboratório móvel, tá? E o CCAR, né, que é o nível arquiteto, são $15.000 o custo de prova, né? Então a gente está levando em consideração só o custo de prova. Você paga alguns $1.000 para poder entregar um projeto, seu projeto vai ser avaliado. Se você tiver um ok no projeto, você vai pagar mais tantos $1.000 para poder defender o seu projeto, né? Então o custo total para isso é $15.000. Então, gente, assim, essas descrições aqui em relação à quantidade de tempo, de experiência para cada nível de certificação, isso é uma definição da Cisco, tá? Isso não é uma regra. Tanto que tem muita gente que não fazia o CCNA, o CCNP e já pulava para o CCIA direto. Então, assim, pessoas novas que já faziam CCNA direto. Então, assim, a experiência ela está muito mais atrelada com a quantidade de eventos com que você é confrontado e o que você tira desses eventos, né, do conhecimento que você absorve, né, do que com o tempo, tá, ok? Então, assim, o tempo não quer dizer muita coisa, tá? É mais para uma pessoa ter base enfim, se ela quiser seguir isso, com o tempo ela vai precisar chegar, ou vai precisar levar para chegar no topo lá das certificações, beleza? Bom, a trilha de certificações vigente, né, são essas. A Cisco, ela separava aqui, ó, separa ainda, né, porque ainda está vigente, em Cloud, Collaboration, Security, Cyber Security Operation, Data Center, Design, Industrial, Routing Switch, Security, Service Provider e Wireless, né? E aí a gente tinha aqui o CCENT como uma certificação, como pré-requisito, né, para diversas outras, tá? E aí, a partir do CCENT, por exemplo, vamos pegar aqui a Route Switch, você tinha um CCENT, CCNA Route Switch, o CCNP e o CCIE, né? Então, essa era a trilha de certificações para Routing Switch, tá? Isso ainda está vigente até 23 de fevereiro do ano que vem, 2020. Isso aqui está vigente, tá? E a partir de 23 de fevereiro, a partir de 24 de fevereiro,
entra a nova trilha de certificações da Cisco, tá? Mas aí, antes da gente pular para lá, falou o seguinte, a gente tem até fevereiro do ano que vem. Tem bastante tempo aí para a galera que já está estudando, né? Está estudando para o CCNA, ou está estudando para o CCNP, já fez uma prova do CCNP e agora não sabe o que fazer, né? Continua o seu ritmo de estudo. Na verdade, eu até falaria para você aumentar seu ritmo de estudo. Conclua todo o planejamento que você fez, tá? Então, se você planejou fazer o CCNA, faça o CCNA. Se você planejou fazer o CCNP, faça o CCNP. E assim por diante, para as outras certificações também, tá ok? Para as outras trilhas também, tá? Não deixe de fazer, porque está vindo uma mudança aí, tá? Então, assim, se você fizer o seu CCNA, a partir do dia 24 de fevereiro, né, a sua certificação vai ser migrada para a nova trilha, então você vai receber a nova certificação. Se você fizer o CCNP, a sua certificação vai ser migrada. Então, assim, não se apeguem a isso. Se você já tem um cronograma de estudo, se você já tem um planejamento, sigam ele, concluam, né, o seu cronograma, façam essas certificações antes da virada para a nova trilha de carreiras da Cisco. Beleza? Bom, estou falando aqui, eu não estou vendo o chat. Daqui a pouco, quando a gente terminar, eu dou uma olhada no chat e a gente começa a responder as questões. Tá? Bom, nova trilha de carreiras, né? Deu uma limpada, né? Assim, se você comparar com a anterior, olha só, vamos voltar aqui. Tinha diversas linhas, né? Aqui, diversas trilhas, né? E diversas certificações, tá? E agora, como é que fica isso? Tá? A gente tem o CCT, tá? O CCT, ele não veio para substituir o CCENT, tá, galera? Eu já vi uma galera falando sobre isso, tá? Vamos dar uma olhada aqui, onde que a gente obtém essas informações, né? Então, cisco.com/go/certification. cisco.com/go/certification vai te levar para esse site aqui, justamente para esse site aqui, tá? Bom, e aí, nesse site, a gente tem aqui o nosso, o Certification Paths, né? São os caminhos, né? São as trilhas. Então, aqui embaixo está apresentando a trilha vigente, que está até 23 de fevereiro, tá? E as respectivas especializações, né? Porque essa escola mantinha algumas provas que eram coisas bem específicas, né? Que ela tratava como especialistas, então você poderia fazer daquela determinada prova e além da certificação da trilha aqui, você teria uma certificação de especialista, tá? E aí a nova trilha a gente encontra aqui, ó, explorar o próximo nível de certificações, né? Então a gente vai ser levado para outro site, para outra página, né? Em que vai ser apresentado justamente aquela tela que eu estava mostrando para vocês, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, CCT, que eu tinha comentado, que de repente a galera que tá pensando em usar a mesma lógica do CCNA, né? Hoje o CCNA ele tem o CND1 e o CND2, eu posso pegar e fazer a prova da metade do conteúdo, então vou poder fazer isso no próximo, né? Então, só para a gente ver aqui, no CCT, a gente vai ter CCT, né, de Data Center e CCT Routing Switch. Vamos abrir aqui o de Routing Switch. E aqui embaixo, a gente vai encontrar
esse quadro de comparação entre o CCT e o CCENT. E aí a gente consegue ver aqui o que o CCENT abrange e o que o CCT abrange, né? Então, nessa primeira parte aqui, tem muita similaridade, tá? Mas aí começa a descer, a gente vê que o CCT, ele começa a não atender, né? Então, por exemplo, configurar e verificar VLANs, configurar e verificar troncos em switch Cisco, a questão do DTP, tá? Endereçamento IPv6, esquema de endereçamento IPv6. Então, assim, tem diversos tópicos que o CCT não cobre, né? Então, entendimento sobre protocolos de roteamento, então aqui o SPF, V2 e V3, o CCT não cobre isso, tá? Serviços, né? DHCP, ACL, NAT, não cobre isso. Então, tem diversos tópicos que o CCT não cobre, tá ok? O CCT, ele é mais, assim, eu vejo ele mais para aquele profissional, né, que vai fazer o início do provisionamento. Então, é aquele profissional que vai tirar o equipamento da caixa, vai colocar, enfim, o cabeamento, vai colocar as configurações iniciais, vai botar um nome, vai botar um IP, né, vai configurar um usuário. Ele vai fazer o básico para que um analista acesse aquele equipamento, tá, e faça as demais configurações. É assim que, na minha opinião, assim que eu vejo como encaixar o CCT, né, no mercado, tá? Então, o CCT ele não substitui o CCENT, beleza, galera? Mas, assim, e caramba, e agora? Cadê? Onde estão as outras certificações CCNA, né? Você tinha o CCNA Hot Switch, aqui, ó. Você tinha o CCNA Data Center, CCNA Cloud, Collaboration, CyberOps, e, assim, para todas as trilhas você tinha um CCNA diferente, né? E não tem mais CCNA para todo mundo. Olha o que a Cisco fez. Aqui, ó, todas essas trilhas, né, foram substituídas lá. Então, o novo CCNA enfim, ele vai substituir todas aquelas certificações, tá? Então, todo mundo que tinha aquela certificação vai ter um CCNA, tá? Então, ele até fala aqui, ó, se você conclui o CCNA ou CCDA antes de 24 de fevereiro, você vai receber uma nova certificação, tá? E a Cisco até enfatiza o que eu tinha comentado com vocês, que se você já começou o seu estudo para a certificação, não para, né? Então, keep going. Então, vai em frente e conclua a sua certificação, tá? Bom, vamos lá. Então, o CCNA agora, ele não é mais pré-requisito para as demais certificações, aí está um grande diferencial, porque nesse track aqui, a gente tem o CCNA, né, como sendo um pré-requisito para as demais certificações. Então, por exemplo, para eu conseguir a certificação CCNP, eu preciso ter a certificação CCNA. Isso não existe mais. Hoje, a partir de 24 de fevereiro do ano que vem, se você quiser, você pode fazer a certificação CCNP direto, tá? E aí, como é que é a estrutura do CCNP agora? Bom, a gente tem uma prova, que é a principal, que é a Sem-Core, né? E aí a gente tem as provas aqui, que eles chamam de concentration, né? Em que é possível você ter a certificação similar com a do track anterior. Então, por exemplo, para a pessoa que já tem o CCNP Routing Switch, né? Nesse Migration Tools aqui, a gente vai selecionar as 3 provas, porque são necessárias para você obter o CCNP Routing Switch. Tá? E aí, ele vai te dizer quais as certificações que você vai passar a ter a partir de 24 de fevereiro do ano que vem.
Então, além do CCNP Enterprise, né, então o CCNA Routing Switching, o CCNP Routing Switching e o CCIE Routing Switching virou Enterprise, né? Então, se tem o CCNP Routing Switch, ele vai virar CCNP Enterprise a partir de 24. E além do CCNP Enterprise, você vai ganhar mais 2 certificações de especialista, né, que é o Enterprise Core e o Enterprise Advanced Infrastructure Implementation, né? Então, você vai sair de uma certificação para 3 certificações, tá? E a gente tem aqui, por exemplo, se você já tem o CCDP, né, que é o meu caso, se você tiver o CCDP, a gente consegue aqui, né, visualizar quais são as certificações que a pessoa terá a partir do dia 24. Então, além do CCNP Enterprise, vai ter o Enterprise Core e vai ter o Enterprise Design. Então, como eu tinha falado, se você já tem um planejamento de estudo, você já definiu ali, né, o seu objetivo, não desfoca, mantenha o ritmo, faça essas provas antes de vencer, porque você não vai ser prejudicado por causa disso, você não vai ser penalizado por causa disso, tá? Então, assim, não perde o ritmo, tá? Uma outra grande diferença do track novo para o track atual, né, é que o CCIE não tem mais a prova escrita, tá? Até então, o CCIE era dividido em 2, tinha a prova teórica e uma prova lab. Agora não é mais necessário, não vai existir mais a prova escrita. A partir de fevereiro do ano que vem, não vai existir mais a prova escrita, que conta como pré-requisito para você fazer o Lab é ter feito essa prova 300, 401, tá? Isso aí é uma grande diferença, ok? E aí, assim, a gente está falando aqui de certificação, das mudanças e tudo mais, mas, assim, o que motivou isso, né? Então, a gente já vem falando, eu já venho alertando meus alunos, assim como eu já fui alertado um dia, né? De que, ó, vai mudar, a Cisco, enfim, ela já vem mudando isso na sua linha de produtos, né, na forma com que você interage com o sistema operacional, na forma com uma diversificação maior de softwares de gerenciamento. Então, cada vez mais, né, ou cada vez menos, na verdade, você tem interagido com o equipamento para digitar comando diretamente. Então, cada vez mais você está fazendo isso através de um software, né? A gente vê isso aqui, ó, através dos tópicos do exame, por exemplo, logo do CCNA, a gente consegue observar, né, já essa mudança a partir do CCNA, tá? Então, já a partir do CCNA, a gente tem aqui um tópico que chama automação e programabilidade, né? Então, aqui a gente já começa, né, a ter uma pitada do que vai acontecer. E isso vai corresponder a 10% da prova, né? Então, aqui ele fala, por exemplo, sobre saber descrever como a rede SDN funciona, né? Overlay, underlay, fabric, né? Sobre a solução da Cisco, DNA Center, características de REST, API, né? E ferramentas de automação e gerenciamento, um Puppet, Chef, Ansible, enfim, e todas essas ferramentas que já são realidade, né? Então, se a gente parar para ver, a Cisco até demorou um tempo para fazer essa alteração, né? Porque se a gente olha para o mercado já está há muito tempo já, né? Já está há alguns anos fazendo a utilização. Aqui no Brasil é mais difícil a gente ver isso acontecer. Está vendo agora, está começando a ver com um pouco mais de frequência. Mas se a gente vê lá para fora, a gente olha para fora, né, do Brasil, e a gente vê a galera usando assim ferramentas de automação de forma muito mais abrangente, muito mais massiva do que a gente usa, né? Então, ia acontecer, né, essa alteração e, bom, tá aí, a partir de fevereiro, tá?
É claro que aqui, né, dentro do CCNA, dentro do CCNP, inclusive do CCIE Routing, do CCIE Enterprise, que vai ser a nova certificação, né, o camarada ele não vai ter que ser aquele programador nota 10, mas ele tem que saber ler um código, ele sempre tem que saber interpretar um código, ele tem que saber fazer os scripts para resolver os problemas dele, tá? É diferente da certificação que a Cisco inseriu, que é da VNet, tá? Então, ela tem agora uma trilha de certificações, tá? Então, DevNet Associate, DevNet Professional, que é voltada para a programação, tá? Então, se a gente pegar aqui e for ver, né, os tópicos do exame, a gente vai ver que é todo programação, né? Então, é totalmente voltada para isso, né? Então, vamos ver aqui o exame. E essa é uma opção para a galera que, assim, sabe de infraestrutura, mas sabe muito mais de programação. Então, é uma oportunidade de desenvolvimento profissional para essas pessoas. Né? Vamos ver os tópicos aqui do exame. Né? O que acontece? Né? Às vezes o cara está vindo de uma área de desenvolvimento, ele tem lá aqueles skills, de conseguir desenvolver alguns skills relacionados à parte de infraestrutura, mas os skills de desenvolvimento dele são muito mais fortes, né? Então, ó, aqui o DevNet Associate, ele é totalmente voltado para programação, né? Totalmente voltado para programação. Então, entendimento, né, sobre Git, CI/CD, né, que é Continuous Integration, Continuous Delivery, tá? Então, projeto, pipeline. Então, o camarada ele vai ter que saber todas essas questões que são relacionadas à parte de programação voltado para metodologias ágeis, né? Então, principalmente aí DevOps. A gente está falando principalmente de DevOps aqui, tá? E linguagens de programação também, né? Então, aqui, por exemplo, tá Construct, Python, Unit Test, né? Então, assim, ele tem que saber linguagens específicas aqui, tá? Bom, vamos voltar lá para a nossa apresentação, né? Então, só para a gente mostrou a trilha de certificação, eu já até falei um pouco, né, o que motivou isso. Então, a gente tem diversos movimentos acontecendo, né, que não é nem mais tendência. Então, por exemplo, a IoT, né, que é aquela possibilidade do funcionário trazer o seu próprio dispositivo para dentro da empresa. E aí não pensem que isso é uma bondade da empresa, porque assim existem pesquisas que mostram que o funcionário ele consegue produzir muito mais, né? Ele se sente muito mais à vontade com os dispositivos próprios, tá? Então, por isso que existe o BioD, tá? E aí, com o BioD, você tem outras preocupações, né? Então, você tem... Porque, assim, até então, o seu funcionário, ele consome 2 IPs, que é do computador e, de repente, no telefone IP, né? Agora, ele pode consumir N IPs, né? Então, isso implica em plano de endereçamento, e isso implica na parte de segurança, compliance, e em diversos outros aspectos, né, que precisam ser abordados quando a gente faz uso aí do BioD. Tá? Uma outra coisa que está assim muito forte, né, é a internet das coisas, ou como a Cisco gosta de dizer, a internet de todas as coisas, né, onde você vai ter tudo conectado, né. Então você vai ter a cadeira conectada, ar-condicionado conectado, geladeira conectada, né. E aí para isso, né, não adianta você só conectar esses dispositivos à rede. Você precisa de ter inteligência, né, para extrair as informações que sejam úteis, né? Então, dados que sejam úteis e possam ser utilizados, né, de alguma forma. E aí entra toda a parte de programação, dos softwares de suporte e diversos outros aspectos que envolvem a questão do IoT, né? Mas é aquilo, é a possibilidade de você conseguir conectar todos os dispositivos à sua rede. Tá? Outra questão, software define qualquer coisa, né? Então a gente já vê o hardware, ele cada vez mais é commodity, né? Então está se comoditizando mais e mais
a questão do hardware, né? Então, e sempre foi, se parar para pensar, sempre foi assim, né? Porque o hardware, ele é importante, mas o que entrega valor é o software, né? Então, assim, o que o software consegue entregar, né, que é o importante, tá? Então, a gente tem aí a questão dos serviços definidos por software em praticamente todas as áreas, ou em todas as áreas que a infraestrutura ela consegue alcançar, né? Então, assim, já é uma realidade. E aí, como é que funciona isso, né? Assim, a gente tem, de uma forma bem simples, tá, gente? O que seria isso, né? Bom, os equipamentos, quando você configura, você vai lá, eu tenho 10 switches para configurar. Eu vou acessar um por um e vou fazer lá as configurações de cada um, né, separadamente. Tá? Então, eu tenho configuração standalone. Então, eu tenho essa parte de controle em cada um, né? E aí, por exemplo, digamos que precisa ter um parâmetro, né, que seja comum, deveria ser comum para todos. Eu tenho que acessar os 10 equipamentos, os 10 switches, e fazer a mesma coisa, né? O SDN, ele faz o seguinte, ele leva essa parte de controle, tá, do equipamento para uma camada de controle, né, onde a gente tem ali softwares que a gente chama de controller, né, controller SDN, tá? E a partir do controller, né, que vai residir a inteligência dos teus equipamentos, é feita toda a configuração, né, todo o disparo. Então, você pode, inclusive, programar, né, a palavrinha aí, ó, você consegue programar, né, que a sua rede ela reaja em face de alguns cenários, tá? Então, você deixa tudo pronto na sua controller SDN, tá? E a sua controller SDN, ela pode possuir APIs para poder conversar com aplicações. Então, a sua própria aplicação pode demandar recursos, tá? Diretamente para a tua controller SDN. E esses recursos serem provisionados de maneira automática, tá? Então, é isso para o qual a gente está caminhando, tá? Então, quando a gente fala aí de software defined, agora a gente consegue ver, né, o software defined dentro da trilha de certificações da Cisco. Então, assim, se a Cisco está posicionando isso dentro do seu portfólio de certificações, é meio que um caminho sem volta. Então, assim, eu não sei programar, eu não tenho facilidade, eu te aconselho a começar a estudar, não perder tempo, porque cada vez mais isso vai ser comum nas empresas e cada vez mais isso vai ser demandado para os candidatos, né? Então, para quem acompanha aí vagas fora do Brasil, você vê que a maioria das vagas para profissional que trabalha com rede ou com infraestrutura de uma forma geral, né? E isso não está limitado apenas à rede, tá? Diversas vagas e diversas empresas vão estar pedindo que ele tenha os skills, né, de determinado produto, serviço, protocolo, fabricante, mas que ele também tenha os skills de programação, que ele saiba interpretar um código, que ele saiba fazer um código, né, que ele saiba resolver problemas, automatizar atividades através de código, ok? Bom, e aí eu tinha colocado como uma tendência, mas na verdade acabou virando uma realidade. A gente tem as linguagens, né? NetConf, HashConf, Python, C. A gente tem diversas linguagens, né? Que estão disponíveis, né? Para poder fazer isso. Tem Perl também, enfim. Tem diversas linguagens que podem ser utilizadas para poder resolver um problema, tá, ok? Coloquei aqui o RESTful API não é nenhuma linguagem em si, tá? É uma forma de você acessar serviços através de URL, tá? Mas é uma forma de você contatar serviços, passar parâmetros e tudo mais. Então, o que está assim, no mercado, assim, um hype, aquele movimento todo, está mais em relação ao Python. O Python ele tem uma vantagem em relação às demais linguagens, porque ele é uma linguagem simples, tá? É uma linguagem bastante simples de se programar. Bom, e as ferramentas de automação, a gente tem o Ansible, a gente tem o Chef, tem Puppet, Terraform, tem
N ferramentas disponíveis no mercado para poderem fazer, né, toda essa automação da nossa infraestrutura, tá ok? E aí eu destaquei algumas competências, claro que não se limita a isso, tá, gente? Então, assim, o profissional, de uma maneira geral, ele precisa entender o negócio da empresa. Não é porque ele é um analista de rede que ele não tem que entender o que a empresa faz, tá? Qual é o negócio da empresa, o que dá dinheiro para a empresa, qual é a função dele na empresa, né? Quanto que ele gera de valor para a empresa. Então, assim, quando ele tem consciência disso, ele se torna um profissional melhor, ele vai produzir mais, tá? Ser multidisciplinar. E aqui as pessoas confundem muito isso, ser multidisciplinar, com, mas eu preciso ser especialista em tudo? Não, de maneira nenhuma, até porque eu acredito que seja bastante complicado você alcançar esse nível. Mas seja especialista numa área, mas entenda das outras áreas, né? Entenda como a sua área, ela interfere nas demais e como você interage com as demais áreas, tá? Conhecer pelo menos uma linguagem de programação, tá? Isso é essencial, ok? Se você é bom em C, continua programando em C. Se você é bom em Python, continua programando em Python. Mas foque numa linguagem de programação. Uma outra coisa que eu não coloquei aqui, que eu vejo, eu percebo muito, e eu estou vendo muitos recrutadores falando sobre isso lá fora, e é que está mudando um pouco, é em relação aos soft skills, né? Então, o que é o soft skills, né? Então, são aquelas habilidades, né, de comunicação, né, de relacionamento, né? É tudo que não está ligado diretamente a capacidades técnicas, né? Porque, assim, o soft skills, ele é muito mais difícil de desenvolver do que uma habilidade técnica, né? Então, se uma pessoa, por exemplo, tem problema de comunicação, para a empresa desenvolver isso, para a pessoa melhorar a sua comunicação, é muito mais difícil do que ela não saber uma determinada tecnologia e ser treinada para trabalhar com aquela determinada tecnologia, entendeu? Então, assim, fiquem atentos aos soft skills. Depois eu vou... Para quem não preencheu aquele formulário, manda um e-mail, depois eu vou botar meu e-mail aqui na tela, manda um e-mail depois que eu vou mandar a apresentação para todo mundo, vou disponibilizar a apresentação, e aí eu vou complementar com essa questão do soft skills, ok? Bom, e aí carreira, né? Enfim, o que é carreira? Bom, carreira é a história que você vai contar daqui a algum tempo, né? E essa história que você vai contar daqui a algum tempo, ela pode ser coerente ou não, né? Então a gente vê, eu observo muito, né? Enfim, as pessoas que acabam não criando carreiras consistentes, né? Então, assim, uma hora está trabalhando com um negócio, outra trabalhando com outro. É claro que, assim, a gente está desconsiderando todos os problemas e dificuldades que aquela pessoa pode estar passando, ter passado, né? Mas ter uma carreira consistente, ela é muito importante, tá? Ela é muito importante. Para você ter uma história legal lá na frente para contar. E aí, como é que você tem uma carreira consistente? Entregue coisas, tá? Conclua as coisas. Tá? Tem um monte de gente que entra no trabalho, começa um projeto, no meio do projeto sai, vai para a empresa seguinte, começa o próximo projeto, no meio do projeto sai. E aí vai fazer uma entrevista de emprego, aí fala assim, não, eu participei do projeto tal, não sei o quê. E aí, o que você entregou? Ah, não, eu saí no meio do projeto. Aí na próxima, eu saí no meio do projeto. Então, assim, entreguem, tem uma história para contar. Né? Bom, tecnicamente, né, carreira transmite a ideia de um caminho estruturado e organizado no tempo e lugar que pode ser seguido por algumas pessoas. Então, o que é carreira? Bom, eu estou vendo que daqui a 10 anos eu vou ser presidente da empresa XYZ. Mas o que eu preciso para chegar lá? Né? Então, como é que eu vou estruturar essa minha caminhada até lá? A gente precisa definir, né, primeiro esse objetivo, quero ser presidente da empresa XYZ. Em seguida, eu vou traçar, né, minhas metas, né? Então, de 1 a 2 anos eu tenho que fazer isso, do terceiro ao quarto ano eu tenho que fazer tal coisa, e aí você avalia todas essas conquistas, né? Chegou lá, conquista um ali, avaliou, esse é o caminho, não é, preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo, tem que acertar esse ponto, isso aqui não ficou legal. Então, faça essa análise, faça essa crítica a si mesmo, tá? Então, assim, tenha você
mesmo como se compare a si mesmo, sempre, tá ok? Então, assim, avalie a sua performance, avalie o que você tem entregado, avalie o que você tem feito, e a partir daí, tome decisões, né? Se é esse o caminho que você quer mesmo, se não é, enfim, trace planos, tá ok? Bom, e agora a gente chega na nossa parte de dúvidas, tá? Bom, tá aqui os meus contatos, você vai ficar no vídeo depois, então, assim, pelo nome, né, é muito difícil de me encontrar, né, assim, um nome bem comum, né, então, assim, é bem complicado de achar. É brincadeira, mas é bem tranquilo de me achar nas redes sociais, no LinkedIn, tá meu e-mail aí, então, se ficou alguma dúvida, pode me enviar e-mail, e aí colocar para vocês que, assim, eu tenho um programa de mentoria, estou trabalhando com alguns alunos para aula online, tá? Mas aí é um escopo bem limitado, assim, com a quantidade bem limitada, tá? Então não é para encher a sala, até porque não é produtivo, tá? E a questão da mentoria para aquelas pessoas que precisam desenvolver alguns skills específicos, tá ok? Então vamos voltar aqui para a gente ver o bate-papo. Só. Opa, fala galera. Então, é, agora a gente abriu para dúvida, né? Tem aí uns minutos aí para a gente poder tirar umas dúvidas, né? E tá aberto o bate-papo aí para quem quiser fazer algum questionamento. Uma outra coisa também que eu queria ver com vocês é que, assim, a minha intenção agora é de fazer algumas lives, né? E sugestão de temas, né? Então, assim, eu quero ver sobre o SPF, eu quero ver sobre EGRP, enfim, quero ver sobre Spanitree, quero ver sobre funcionamento do switch, enfim. Fica a critério de vocês sobre o tema a ser comentado, deixa aí nos comentários. Então, Daniel, a gente está passando por uns momentos bem difíceis, né, aqui no Brasil, de uma maneira geral, né? E, assim, no Rio de Janeiro, né, a gente tem algumas dificuldades em relação a boas vagas, algumas dificuldades aí, né, para conseguir boas colocações, né? E claro que depende de um conjunto de fatores, depende da qualificação, depende enfim, de um monte de fatores, tá? Mas a gente vê, por exemplo, outros estados, como São Paulo, por exemplo, né? São Paulo está bem melhor posicionado em relação à quantidade de vagas e melhores vagas do que no Rio, tá? Pelo menos essa é a minha percepção, tá ok, Daniel? Pode ser que eu esteja enganado aí, mas é o que eu tenho percebido, tá? Tem alguns amigos que migraram de outros estados para São Paulo, do Rio para São Paulo, tá?
E, assim, eu vejo pelo menos São Paulo como melhor posicionado em relação a isso. Então, em relação a dicas, né, para tentar segmentar a parte teórica, você não tem jeito. Tem a maioria das coisas, elas precisam ser entendidas, né? Há uma outra coisa que eu acabei não mostrando para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó. A gente está aqui na tela do DevNet Associate, mas ele serve para qualquer certificação, tá? E aí é um ponto de observação para a galera que está buscando fazer cursos, né? E às vezes a pessoa que está ministrando, ela acaba colocando o foco no que não importa, tá? Isso aqui é o que vai ser cobrado na prova. Então, mas de que maneira? Bom, vai ser cobrado dessa maneira. Você vai ter que saber comparar os formatos XML, JSON e ALM. Você vai ter que conseguir descrever, né, os formatos, né? Então, você falou assim, bom, eu tenho que saber comparar, eu tenho que saber descrever. Pô, legal, não tem. Suponhamos que não tenha nenhum outro tópico aqui que fale que eu tenha que construir, tá? Scripts desse aqui, tá? E aí você pega um curso, o cara vai destrinchar esse negócio, você vai perder um tempão ali, né? Ele vai te ensinar a comparar, ele vai te ensinar a escrever, mas ele também vai te ensinar a programar, e aí você vai perder um tempão. O conhecimento é útil, tá? Ele vai ficar com você, ninguém vai te tirar isso, mas ele não vai servir para prova, para esse nível de prova, entendeu? Então fiquem atentos com o que está sendo solicitado, tá? Na descrição do exame. Tá? Então sempre venham nessa área e verifiquem. Tá? Então se ele está pedindo aqui para comparar os métodos de desenvolvimento de software, né? É para você ter uma visão geral ali de comparação, é para você se aprofundar nos métodos de desenvolvimento de software, né? E assim por diante, tá? Então, por exemplo, identificar as vantagens, explicar, né? Então, o que é um controle de versão. Então, você não precisa meter a mão, implementar um controle de versão, ver e fazer, né? A fazer a coisa funcionar e tal. Então, assim, você não precisa perder o tempo com isso. Então, como é que eu vou estudar para a prova? Né? Então, uma forma aí de responder na pergunta que foi feita é foca no que está escrito aqui. Se está pedindo para você só saber explicar, foca nisso. Se está pedindo para você saber descrever, foca nisso. Se está pedindo para você configurar, você vai focar nesse aspecto. Se está pedindo para você configurar e dar troubleshooting, é aí que você tem que focar, entendeu? Então, assim, fiquem sempre atentos ao que está definido nos tópicos do exame, ok? Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Beleza, Wallace. Acho que foi respondido aí. Bom, essa apresentação ela vai ficar disponível no canal, né? Então, assim, o canal tem o meu nome, Van Kleber Vieira. Futuramente a gente vai fazer algumas outras lives. Essa foi a inicial para a gente poder falar de carreiras, falar de certificação. E em seguida a gente vai fazer algumas lives específicas, né? Para alguns temas. Deem a contribuição, mande aí, né, um tema que vocês queiram que seja abordado. E a gente vai trazer esse tema para poder falar aqui com vocês, tá? Se tiver alguma sugestão, né, pode mandar para o meu e-mail. Deixa eu colocar aqui de novo na tela, né? Então, esse é o meu e-mail, né? Esses são os meus contatos, né? Para quem não conseguiu participar, fica também os meus contatos.
precisando de alguma ajuda, se quiser tirar alguma dúvida, estou à disposição, pode entrar em contato comigo, que assim que possível eu vou estar respondendo e eu vou estar tentando auxiliar na medida do possível quem precisar. Beleza? Bom, eu acho que... Bom, vamos lá, calma aí, tem mais perguntas aqui. Então, Marcos Costa fez uma pergunta aqui. Qual é a dica para quem almeja tirar a certificação CCNA antes de fevereiro de 2020? Né? Bom, Marcos, primeiro você precisa do material. Né? Se você não souber como fazer um plano de estudo, né? Você pode entrar em contato comigo, eu vou te auxiliar nisso. E é possível, sim, tem tempo suficiente aí para poder alcançar essa certificação antes, né, de virar para a certificação nova, tá? A gente tem vai ter acesso à certificação nova, mas aquilo vai ser uma incógnita, ninguém vai saber, no primeiro momento ali, ninguém vai saber como são as provas, o tipo de questão, como vai ser abordado os temas, né? Então, assim, vai acabar que você vai ficar algum tempo esperando, né, notícias, né, de quem fez, conseguiu fazer essas provas, tá? Para você tomar a decisão de fazer. Então, assim, vai mudar em fevereiro. Você não vai fazer em fevereiro. Você provavelmente vai fazer isso 3 meses, 4 meses depois. E a gente está falando daqui a um ano, né? Então, assim, um ano é muito tempo, um ano acontece muita coisa. Então, assim, um ano é possível você trabalhar o teu desenvolvimento profissional e um ano você está em outro patamar, tá ok? Então, assim, não espere passar esse período. Para quem já está estudando, é a dica para todo mundo. Continua, tá? Tiver dificuldade, pode falar comigo, a gente vai resolver, você vai chegar lá na frente, vai conseguir alcançar a certificação. Bom, fala, Gustavo. Dificuldade de aplicar os conceitos na prática. Bom, assim, durante o treinamento, a gente vê muitos temas, né? Então, tanto no CCNA, como no CCNP, CCIE, e tem coisas que a gente vê que a gente nunca vai usar, tá? Então, assim, é normal a gente estudar algum tema específico e falar assim, caramba, como é que eu vou aplicar isso? Onde eu vou aplicar isso? Isso vai depender muito do negócio, vai depender da empresa e vai depender dos requisitos que ela tá apresentando, né? Então, assim, vai ter empresas que realmente não vai ter necessidade nenhuma daquele recurso que você tá aprendendo, né? Daquele serviço, de protocolo ou de qualquer outra coisa que você esteja aprendendo. Então, realmente vai ser complicado de você pegar e colocar isso em prática, tá? Então, assim, antes de qualquer coisa, a primeira coisa que a gente precisa fazer é levantar os requisitos e ver quais são as necessidades do negócio, quais são as necessidades da empresa, onde a empresa deseja chegar, enfim, qual o planejamento, né, para aquela empresa, e aí sim traçar estratégias para entregar solução para os problemas que aquela empresa esteja passando ou que aquela empresa venha a passar. Tá? Bom, Igor, assim, eu devo implementar uma certa periodicidade nessas nossas conversas aí. E, eu preciso da ajuda de vocês também. Assim, eu preciso eu tenho algumas ideias, tenho alguns temas em mente para falar, mas a minha intenção é falar o que vocês estão querendo ouvir, né? Então, assim, eu preciso que vocês falem, pô, faz um vídeo aí falando sobre tal tema, né? Eu dei até alguns exemplos aqui. Me explica aí como é que funciona a VLAN, me explica como é que funciona o Spanning Tree, me explica como é que funciona o SPF, o GRP, enfim, tá? E até temas que não estejam relacionados, né, ao CCNA, temas do CCNP, enfim, de outras carreiras, tá? E se for o caso, ninguém vive sozinho, né? Então a gente sempre conhece outros profissionais. E se for o caso, a gente traz outros profissionais para a gente fazer uma mesa redonda e colocar os temas na mesa, a gente debater e conseguir construir juntos. Tá ok?
Bom, não apareceu mais nenhuma dúvida, então queria agradecer a presença de vocês e foi bom esse bate-papo aí, né? É sempre bom poder levar informação, tá? Para as pessoas, né? Então, ajudar no desenvolvimento profissional das pessoas, isso é o meu grande objetivo, né? Acrescentar alguma coisa na vida de vocês. Então, assim, podem entrar em contato comigo, enfim, pode mandar e-mail, pode adicionar no Facebook, no Instagram, no Twitter, enfim, o que vocês quiserem. Pode mandar as suas sugestões, dicas e tudo mais, tá? Está aberto a tudo isso, tá ok? Bom, eu acho que é isso, tá? Então, fico aguardando aí as dicas e as necessidades de vocês para a gente poder estar produzindo o nosso próximo vídeo, beleza? Todo mundo aí uma boa semana, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Até mais.